O sucesso do Embrace 2017 é inegável. Foi um evento ímpar que marca uma nova era para o mercado imobiliário. E a partir deste programa iremos apresentar as entrevistas realizadas com os palestrantes, presidentes e demais autoridades presentes no evento. E iniciamos com uma entrevista inédita feita pelo presidente do Sistema Cofesse-Cresce, João Teodoro da Silva, com o economista e comentarista Ricardo Amorim. Meu grande mestre Ricardo Amorim, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. E eu quero bater esse papo rápido contigo para a gente poder mostrar para os nossos corretores de imóveis do Brasil alguns aspectos da economia. Você realmente veio aqui para falar sobre a economia de modo geral e para incentivar as pessoas, obviamente, dentro da realidade econômica que nós vivemos. Eu entendo que hoje o Brasil está passando por uma modificação bastante substancial no que diz respeito à economia. E o mercado imobiliário, você realmente deve ter acompanhado isso muito bem, porque a economia, obviamente, insere também o mercado imobiliário. Nós tivemos aqui no Brasil o que a gente chamou de boom imobiliário, alguns chamam de anos dourados do mercado imobiliário, que decorreu do ano de 2005 até mais ou menos meados de 2012. Isso ocorreu porque nós tivemos no ano de 2004 uma lei editada pelo governo federal, que é a Lei 10.931, que é de agosto de 2004, e ela provocou uma revolução. Essa lei, ela revigorou aquele processo de alienação fiduciária que já existia através de medida provisória, mas que foi revigorado com a lei. E mais do que isso, ela obrigou o sistema financeiro privado e também o sistema financeiro oficial a passar a investir no mercado imobiliário, porque antes disso não acontecia. Mesmo que houvesse uma lei que dizia, não, todo mundo tem que aplicar o dinheiro da caderneta de poupança, 65% em financiamentos imobiliários, mas os bancos não faziam isso, porque, obviamente, o Banco Central, sempre precisando de dinheiro para alimentar o governo brasileiro, sacava esse dinheiro dos bancos privados e da própria Caixa Econômica e ninguém ia investir em mercado imobiliário. Então, nós vivemos uma situação dramática no mercado imobiliário até o ano de 2004, até o final de 2004. Mas a Lei 10.931 começou a produzir efeitos a partir de 2005, né? 4 meses depois ela começou a produzir efeitos e nós tivemos aí o chamado boom imobiliário, porque se nós tínhamos antes uma deficiência muito grande em financiamentos habitacionais, nós passamos a ter abundância em financiamentos habitacionais a partir de 2005. Bom, João, em primeiro lugar, acho que você fez uma sinopse da nossa história recente, tanto econômica quanto imobiliária, muito boa. Eu acrescentaria alguns pontos que eu acho que são importantes. Você está absolutamente correto da importância que foi gerar confiança jurídica na figura da alienação fiduciária. Sem isso, dificilmente a gente teria tido o boom imobiliário que a gente teve. Mas acho que teve um outro fator que foi tão importante quanto, que é o processo de queda de inflação e de queda da taxa de juros permitiu que houvesse aquela expansão de crédito muito grande. E o outro ponto é que isso ainda não está terminado no Brasil. Ele não está terminado por duas razões. A primeira, que o total de crédito imobiliário em relação ao tamanho da economia brasileira, o que a gente já tem de financiamento, ainda é muito pequeno para padrões internacionais. Qual é o percentual hoje? No Brasil, hoje dá um pouco menos de 10% do PIB, a média das 50 maiores economias mundiais é de mais de 30% do PIB, ou seja, é triplicar isso aqui. Só para dar uma base, você falou do crescimento forte a partir de 2004, 2005. Naquele momento a gente tinha 2% do PIB, então subiu de 2% para cerca de 9,5% agora, foi todo esse boom imobiliário que foi gerado. Dá para imaginar o que acontece indo de 9,5% para 30%, que é a média mundial, não estou nem falando de passar da média, que quem falou que não pode acontecer. Se houver um espaço para a taxa de juros despencar, o que a gente vai ter de gente que vai poder comprar imóvel no Brasil é uma enormidade. Só para ser específico, hoje o déficit habitacional no Brasil é calculado entre 6 e 7 milhões de unidades que pessoas precisariam, mas não tem como comprar. O outro dado importante é que cada 1 ponto percentual que a taxa Selic cai, coloca mais 1 milhão de potenciais novos compradores para um financiamento de R$200 mil. Se nós temos uma necessidade que é, vamos dizer assim, congênita, né, de dinheiro do governo brasileiro, porque desde que o Brasil existiu a gente ouviu falar que o governo precisa de dinheiro, etc. e tal, e hoje nós temos um déficit muito grande, né, nós estamos aí prevendo um déficit orçamentário de 150 bilhões de reais, que coincide exatamente com o déficit da Previdência. Né? A curto eu não sei, a média eu diria que eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o Brasil não tem escolha. Se a gente não resolver a questão
da Previdência, que é o grande buraco hoje das contas públicas, vai faltar recurso para tudo no Brasil. Então, no fundo, é claro, ninguém gosta da ideia de, depois de muitos anos, ficar sabendo que os benefícios vão ser menores do que os que tinham sido antes ditos que nós receberíamos. Não tem problema nenhum no cara achar que não quer fazer a reforma da Previdência, mas ele tem que entender qual é a escolha que ele está fazendo. A escolha que ele está fazendo, em primeiro lugar, é que cada vez mais recursos vão ter que sair de outros lugares, sair de educação, sair de segurança, sair de saúde, sair de infraestrutura para pagar benefícios mais altos do que as nossas contribuições fazem. Porque as pessoas falam, pô, eu contribuo muito. E é verdade. O total de contribuições arrecadadas no Brasil inteiro, em todos os sistemas públicos de previdência, dão 550 bilhões por ano. Só que a gente paga 950 bilhões de benefícios. Então, se você outra coisa que eu acho inaceitável é que a gente tenha regimes diferenciados para grupos diferenciados. Os brasileiros, nós somos todos iguais. A gente tinha que ter uma mesma regra de contribuição e de benefício para todo mundo. O que aconteceu é que, quando foi criado o regime de previdência generalizada no Brasil há 60 anos, havia 8 pessoas trabalhando para cada uma aposentada. O que há hoje é que são 2 trabalhando para uma aposentada. Quando eu me aposentar, eu fui me dar o trabalho de fazer as contas e ver, eu tenho 46 anos, vai ter uma trabalhando para cada aposentado, 1,5 no máximo. O que significa o seguinte, não tem jeito, é mais grave. Porque a expectativa de vida ao longo disso aqui não para de crescer. Quer dizer, eu não sei quantos anos viveram seus avós, mas eu tenho certeza que você vai viver mais do que eles e provavelmente seu filho vai viver mais ainda. O que isso faz com a Previdência? Depois de aposentado, há 50 anos, as pessoas, isso assumindo a aposentadoria aos 65 anos, porque a idade média de aposentadoria no Brasil é 50 anos, porque você tem um monte de distorções, um monte de gente se aposenta muito mais jovem. Mas se fosse aos 65, depois de aposentados, há 50 anos, as pessoas viviam mais 8 em média. Hoje, depois dos 65, em média, elas vivem mais 18 anos. E até a gente se aposentar, vai ser 30. Mais ainda. O que isso aqui significa o seguinte, gente, não tem jeito, é aritmética. Ah, como é que você resolve isso? A forma que a gente está resolvendo hoje está errada. É tirando o dinheiro que devia estar indo para, mais uma vez, para saúde, para educação, para infraestrutura e mais. Onerando o país com impostos altos demais que encarecem o preço de tudo. Por que tudo no Brasil é mais caro? O crescimento da economia. Exatamente. Ou seja, a gente precisa mudar as nossas escolhas para construir um Brasil melhor. Ricardo, quero te agradecer e deixar aqui essa mensagem maravilhosa para o nosso povo da TV COFES, porque realmente a gente precisa se informar a respeito da economia, se informar a respeito de tudo que passa no Brasil e no mundo, para podermos melhor atender a nossa clientela. Muito obrigado pela tua visita. Obrigado pela palestra. Obrigado, é isso aí. A gente só consegue tomar boas decisões com boa informação e é isso que eventos assim fazem, disseminar essas informações. O evento está sendo exemplar. Cada ano mais o COFES está procurando aperfeiçoamento. Maravilhoso. A confraternização, a atualização do corretor de imóvel, isso é importante no mercado hoje, que espera, né, que as coisas melhorem, as vendas retornem, né, e estar aqui nos reciclando, escutando motivação, isso faz com que voltemos, né, para a nossa casa, para o nosso mercado, com maiores expectativas, né, com maior alegria. E tudo vai dar certo, com certeza. Tudo vai melhorar e já melhorou. Continue a assistir os próximos programas da TV COFES. E se você não teve a oportunidade de participar do Embrace 2017, agende-se para o ano que vem. O maior investimento é aquele que você faz para seu conhecimento. Até a semana que vem.